Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a prática 12, amplificador com MOSFET, fonte comum. Essa aqui é uma versão com MOSFET de um amplificador, né, e é a nossa última prática da série de práticas regulares, né? Nós depois temos uma prática de reposição, mas essa aqui é a última da série normal, né? Então estamos encerrando aí com um amplificador com MOSFET, já que na aula anterior nós vimos uma caracterização do MOSFET, né? Se você vier aqui no roteiro da prática, um roteiro bem simples, né? E der uma observada aqui nesse circuito, talvez você vai me dizer assim, mas esse circuito nós já fizemos, né? Você deve estar pensando realmente no amplificador a transistor com configuração emissor comum. De fato, essa topologia é bastante semelhante, né, à topologia do amplificador com emissor com transistor na configuração emissor comum e, inclusive, deve nos levar a pensar que talvez os nossos objetivos sejam similares aos que a gente tinha lá com aquele amplificador emissor comum, que era um ganho razoável de tensão, né? Com aplicação de um pequeno sinal na entrada e um sinal amplificado de tensão na saída. Bom, se você comparar as duas topologias, você vai ver que elas são bastante semelhantes, né? Na verdade, a coisa diferente aí é o transistor, que lá era um transistor bipolar e aqui é um MOSFET, e os valores dos resistores, né? Mas isso aí eu vou mostrar as duas configurações, os dois circuitos, para a gente poder fazer um comparativo. Aqui existe um roteiro de execução, né? Algumas coisas que está pedindo aqui, tipo medir a corrente de dreno, fazendo isso indiretamente, isso aqui é no caso de você estar montando isso aí na prática, porque fica meio difícil, meio complicadinho você abrir o circuito para colocar o amperímetro para medir corrente, né? Então aí nesse caso é preferível a gente medir a corrente de dreno através do resistor RD, né? Mas no multisim não vai ter esse problema. E o roteiro é muito similar ao roteiro do amplificador emissor comum. Você vai fazer primeiro a leitura dos valores de polarização, né? Que são os valores CC, com a fonte de sinal desligada, depois com a carga em aberto aqui, que você aplica um sinal CA de 50 mV de pico ou 100 mV pico a pico, e vai fazer a leitura da tensão na porta, no gate, né? Da tensão no dreno e da tensão na fonte. Em seguida, nós vamos fazer a leitura da tensão na saída, da tensão de entrada, de tensão de saída e calcular os ganhos de tensão e o ganho global para uma carga em aberto, uma carga de 100 kΩ, uma carga de 33 kΩ e uma carga de 10 kΩ. Tudo bem? Então, assim, o passo a passo para a gente fazer a simulação de circuito é muito parecido. Eu vou, então, lá no slide, para a gente poder fazer um comparativo entre essas duas topologias, que tem umas coisas interessantes para a gente observar. Aqui nós temos uma comparação entre o circuito que você montou anteriormente na configuração emissor comum com o TBJ, que é esse que está aqui à sua esquerda, e do circuito fonte comum que você vai montar com o MOSFET. No caso do MOSFET, aí nós usamos o LT-Spice para fazer a montagem do esquemático, então tem alguma coisa que tem às vezes uma carinha assim meio diferente, mas você observa que é essencialmente a mesma topologia. Agora, vamos então nos preocupar com as diferenças, né? Porque semelhanças tem muitas, mas as diferenças, além de você estar usando um MOSFET aqui nessa configuração fonte comum, você pode observar que os valores dos resistores aqui são maiores, né? Inclusive o resistor de carga que você vai usar na última parte lá, são valores maiores do que os que a gente usou na configuração emissor comum.
E isso tem algumas explicações, né? Para começar aqui, ó, nesses resistores aqui de polarização da base e de polarização da porta do MOSFET, né? Observa que aqui você tem um resistor de 18K e 5,6K. E aqui você tem um resistor de 4,7 mega e 1 mega, né? Então você tem resistores aqui ordens de grandeza maior, né? Por que a gente está fazendo isso no circuito com MOSFET? Bom, primeiramente, no circuito com transistor bipolar, nós teríamos de polarizar o transistor com uma determinada corrente de base, né? Lembra que ele teria de ter uma corrente de base aqui, uma corrente de coletor, para o ponto de operação, né? E aí, a partir desse ponto de operação, que a gente aplica o sinal CA e ele amplifica o sinal. Então, você tem que ter uma corrente de base no transistor bipolar. No MOSFET, você não tem uma corrente de polarização entrando aqui no gate do MOSFET, né? Do ponto de vista CC, a entrada aqui do gate do MOSFET é um circuito, praticamente um circuito aberto, do ponto de vista CC de estado permanente, tá, pessoal? Não se esqueça disso, CC de estado permanente. Você não tem entrada de corrente aqui. E isso nos permite usar resistores maiores aqui para fazer um divisor de tensão. Nesse caso aqui, esses dois resistores R1 e R2, eles constituem um divisor de tensão de fato, real, né? Aqui, esses dois resistores, eles não são, a rigor, um divisor de tensão, porque você tem uma pequena corrente entrando aqui na base do transistor. Inclusive, lá na eletrônica analógica, para você fazer o cálculo dessa corrente de base, você faz um equivalente de Thevenin aqui, desses resistores, né? Desse circuito, do ponto de vista aqui da entrada aqui do transistor, né? Aqui no MOSFET não, aqui é um divisor de tensão mesmo, porque você não tem corrente CC entrando no MOSFET. Isso aí nos permite usar resistores maiores. Mas assim, ainda existe mais um motivo. E isso aí a gente consegue verificar fazendo o modelo de pequenos sinais desses dois circuitos. Aqui nós temos o modelo de pequenos sinais do circuito emissor comum, onde essa parte aqui dentro dessa linha tracejada é o modelo do transistor bipolar, e aqui nós temos o circuito equivalente com o MOSFET, onde o modelo aqui dentro dessa linha tracejada é o modelo do MOSFET. Observa que para o transistor bipolar nós temos uma resistência de base aqui, né? E essa resistência de base é um valor em torno ali varia, né? Mas em torno de ali alguns quiloohms. Então, uma fonte que for colocada aqui na entrada, ela vai enxergar uma resistência de entrada aqui, que vai ser o paralelo de R1, R2 e o RB. E o RB, ele normalmente é um valor menor do que o R1 e o R2, né? Então a resistência equivalente de entrada aqui vai estar um valor um pouquinho menor que o RB, mais próximo de RB. Não adianta então usar valores aqui muito grandes, até porque a gente precisa estabelecer uma corrente de polarização no transistor. Agora aqui no MOSFET, o modelo de pequenos sinais para pequenas frequências, para baixas frequências, tá, pessoal? Entenda baixas frequências aí, tipo assim, frequência de áudio, né? Até lá uns 20 kHz por aí. O modelo de baixas frequências, aqui na entrada você tem um circuito aberto, né? Então a resistência de entrada vista por uma fonte aplicada aqui na entrada vai ser o paralelo de R1 com R2. Então, se eu fizer o R1 e R2 maiores, eu saio ganhando, porque eu tenho uma resistência de entrada maior, né? E observa que se eu tiver uma resistência de entrada maior, o divisor de tensão formado entre essa resistência da fonte, que é o RS, com a resistência de entrada do circuito, vai me proporcionar uma tensão maior aqui na entrada do circuito, que é o que eu quero, né? Inclusive, por isso
que nós estamos aqui simulando esse circuito com uma resistência da fonte de sinal maior do que a gente usou lá no circuito com TBJ, porque essa configuração aqui do MOSFET nos permite usar uma fonte com uma resistência de saída maior sem ter grande perda do sinal que vai ser aplicada aqui na entrada do circuito. Então é importante a gente fazer essas comparações aí, e o resto é bastante similar, né? É importante observar que para uma mesma corrente de polarização, né, de dreno ou de coletor, o MOSFET ele, em geral vai ter uma transcondutância menor do que o transistor bipolar, né? Então, assim, com o transistor bipolar, digamos que a gente conseguiria, assim, para uma mesma corrente de polarização, ganhos um pouco maiores de tensão, né? A grosso modo falando. É importante também considerar aqui que esses modelos aqui são para pequenos sinais e baixas frequências, ou seja, frequências aí até a faixa da frequência de áudio, né? Porque frequências maiores a gente teria de considerar algumas capacitâncias que nós não estamos levando em conta aqui nesses circuitos equivalentes. Então vamos lá para o Multisim, que nós vamos mostrar algumas coisas lá. Eu não pretendo mostrar tudo, né? Eu vou deixar algumas coisas para você fazer, mas vamos até lá. Bom, pessoal, o circuito aqui já está montado, né? Com aqueles valores que nós tínhamos lá no roteiro de prática. Essa resistência aqui, para a gente fazer o cálculo do ponto de operação, recomenda-se lá no roteiro que a gente deixe essa saída aqui em aberto. Eu não preciso tirar o resistor, é só colocar o valor dele bem grande, tipo 3,3 mega, que é até mais, 33 mega. Para todos os efeitos, isso aqui é um circuito aberto, né? E essa fonte de sinal aqui, eu vou colocar com 0, a princípio, para eu fazer a leitura dos valores de polarização, tá? Então vamos aqui fazer uma simulação, não preciso ir lá no osciloscópio a princípio, basta eu ver esses valores aqui dessas tensões, né? Aqui no dreno, na fonte e na porta. Se eu quiser também fazer uma leitura aqui da corrente que está entrando aqui, que é a corrente de dreno, eu posso colocar um indicador de corrente aqui e fazer essa leitura também aí. Tá dando isso daí, né? Eu não sei se no laboratório, eu não me lembro disso, se a gente tinha modificado esses valores aqui. Mas vamos partir dos valores que a gente tem aqui agora aqui nessa simulação, tá? Aqui nós temos uma tensão de 2,63 volts, que é dada por esse divisor de tensão aqui dos dois resistores, né? A fonte de alimentação é 15 volts. Essa tensão aqui, ela vai ser essa tensão na porta, menos a tensão de limiar, menos uma tensão pequenininha que chama a tensão de saturação, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é uma diferença um pouco maior que uma tensão de limiar do MOSFET. Você lembra quando você tinha achado para a tensão de limiar desse MOSFET, lá na prática anterior? Então, você vai ver que é essa diferença dessa tensão de limiar, mais alguma coisa, umas centenas de milivolts aí, é essa diferença da tensão na porta para a tensão na fonte, né? Aqui no dreno do MOSFET, nós estamos com uma tensão de 13,29 volts. Se a gente estivesse pensando nisso aqui realmente como um amplificador funcional, essa polarização aqui estaria levando a uma tensão aqui no dreno muito alta, porque ela está muito perto dos 15 volts. E qual que é o problema disso? É que quando eu aplicar o sinal aqui, eu vou ter uma faixa de tensões para esse sinal excursionar para cima e para baixo, para mais e para menos, né? É muito pequena do ponto de vista superior, né? Se eu estou com 13,29 para chegar a 15,
é menos de 2 volts. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes aí. Mas mesmo assim, eu te recomendo o seguinte, depois você faz a simulação, né? Vamos mudar aqui para 50 milivolts de pico, né? E rodar a simulação e você vai ver o que acontece aqui na saída. É interessante você ver o que vai acontecer com o sinal, né? Se ele vai ter distorção, se ele vai estar muito distorcido, né? E ver depois o sinal aqui na saída, que é esse sinal aqui menos a componente CC. Então aqui você vai ter um sinal CA puro, né? Mas isso aqui só quando você for fazer o teste lá com a tensão de saída. Mas vamos melhorar isso aqui um pouco? Como é que eu posso melhorar isso aqui? O fato dessa tensão aqui estar muito alta, muito perto dos 15, significa que eu estou tendo uma queda de tensão pequena nesse resistor de 3,3K. Então é porque a corrente de dreno ela poderia estar maior, né? Como é que eu faria nesse circuito aqui para aumentar essa corrente de dreno, de polarização? Eu teria de aumentar essa tensão aqui na porta do MOSFET. Para eu fazer isso, eu teria de usar um resistor aqui de um valor um pouco maior. Vamos tentar aqui, ó, 1.2 mega, porque é um valor comercial, né? Ó, a minha corrente já aumentou ali, ó. Não liga para essas variações aqui não, essa é coisa do simulador, né? Também tem a ver com o transitório aqui, né? A carga do capacitor. Aumentou a corrente de dreno aqui, tá vendo? Então a tensão aqui no dreno do MOSFET, ela já diminuiu. Isso aqui já é uma situação melhor para a gente, porque o sinal agora ele tem uma faixa aqui superior para excursionar de 11,15 até 15 volts, né? Mas eu ainda poderia tentar um valor aqui um pouquinho maior. O valor comercial mais próximo seria 1.5 mega. Só para você ver o que vai acontecer, né? Então, estamos mudando aí durante a simulação, então a gente tem que esperar aí um transitório aí, né? Mas a tensão vai cair ali para uns 8, alguma coisa, né? E essa situação aqui, ela é mais interessante. Por quê? Porque eu estou com a tensão aqui no dreno do MOSFET aproximadamente aí um pouquinho mais que a metade da alimentação, né? Então eu tenho uma faixa aqui para esse sinal excursionar maior. Então eu vou te sugerir o seguinte: roda a simulação com a fonte CA aplicada com aqueles valores anteriores, que eram os valores que estavam lá no roteiro, né, no projeto desse amplificador, vê o que vai acontecer com o sinal de saída, calcula o ganho e tudo mais, e depois você refaz essa simulação mudando aqui para 1.5 mega e vê o que vai acontecer com o sinal. Vê o que você considera melhor aí, tá? Só uma observação sobre os simuladores SPICE, porque o Multisim ele roda uma simulação do SPICE, né? Se você estiver usando um outro simulador do tipo SPICE, como o LT SPICE, assim, que é um simulador bem interessante, quando você for colocar algum valor em mega ohms, né, você não põe esse M maiúsculo aqui não, porque o SPICE original ele é case insensitive, né? Então não faz diferença se você está colocando um M maiúsculo ou minúsculo, aí ele vai pensar que são miliohms. Então lá no LT SPICE, quando você vai colocar um valor em mega, você coloca 4.7 meg, escreve meg mesmo, né? Aqui eu já testei, não tem problema não, você pode colocar M maiúsculo mesmo, é o que ele está considerando como mega aqui, tá? Então você fica aí com essa incumbência de testar esse circuito aí, que é o amplificador a MOSFET fonte comum. E só a título de curiosidade, né, para te informar um pouquinho mais, né, nós temos os equivalentes, né, ao coletor comum aqui, que seria o
dreno comum, mas a gente não ouve falar desse termo dreno comum, não. É seguidor de fonte, né? A configuração equivalente ao seguidor de emissor com bipolar é o seguidor de fonte com MOSFET. Nós temos essa configuração, o objetivo é bem parecido com o seguidor de emissor. Você lembra qual era o objetivo do amplificador seguidor de emissor? Então, nós temos essa configuração também com MOSFET. E nós temos o porta comum, tá? Então, assim, dá para você fazer também as 3 configurações de amplificadores que você faz com transistor bipolar com MOSFET, e aí levando em conta algumas particularidades aí do MOSFET, como essas que a gente apresentou aí nessa videoaula, tá? Eu te agradeço a sua atenção, vamos ficando por aqui e bom trabalho para vocês.